Eu quero trazer aqui palavra bíblica com o título, Um ano coroado pela bondade de Deus. Salmo 65, eu lerei a Nova Versão Internacional. Talvez você não lembre, mas em 31 de dezembro de 2019, eu preguei essa mensagem. E ainda não tínhamos, o nosso departamento de comunicação ainda não fazia as divisões por mensagens. E eu fui lá buscar para ver se tinha. Então, fizemos posterior. Então, eu estou pregando nessa noite por dois motivos. Primeiro, que eu quero que ela fique lá, registrada, de forma identificada, e também voltar a 6 anos atrás, irmãos, quando nós não tínhamos a dimensão do que ocorreria. Se depois você puder ir lá em 31, no YouTube, 31 de 12 de 2019, você vai ouvir uma oração que nós fizemos aqui de joelho, eu dizendo: Senhor, eu não sei o que esse ano trará. Eu não sei. E o ano trouxe 2020, pandemia, coronavírus, e até 2021 nós estávamos aqui impactados por ela. Mas Deus nos sustentou. Deus, de fato, com a sua bondade, nos sustentou. Então, nós vamos ler o texto. Você pode acompanhar na tela ou na sua Bíblia aí. O louvor te aguarda em Sião, ó Deus, os votos que te fizemos serão cumpridos. Ó tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. Quando os nossos pecados pesavam sobre nós, tu mesmo fizeste propiciação por nossas transgressões. Como são felizes aqueles que escolhes e trazes a ti, para viverem nos teus átrios. Transbordamos de bênçãos da tua casa, do teu santo templo. Tu nos respondes com temíveis feitos de justiça, ó Deus, nosso Salvador, esperança de todos os confins da terra e dos mais distantes mares. Tu que firmaste os montes pela tua força, pelo teu grande poder. Tu que acalmas o bramido dos mares, o bramido de suas ondas e o tumulto das nações. Tremem os habitantes das terras distantes diante das tuas maravilhas. Do nascente ao poente desperta as canções de alegria. Cuidas da terra e a regas, fartamente a enriqueces. Os riachos de Deus transbordam para que nunca falte o trigo, pois assim ordenaste. Encharcas os seus sucos e aplanas os seus torrões. Tu a amoleces com chuvas e abençoas as suas colheitas. Coroas o ano com a tua bondade, e por onde passas emana fartura. Fartura vertem as pastagens do deserto, e as colinas se vestem de alegria. Os campos se revestem de rebanhos, e os vales se cobrem de trigo. Eles exultam e cantam de alegria. Amém. Meus irmãos, o salmista aqui, de fato, ele destaca a bondade, a misericórdia e o agir de Deus. Não apenas nas pessoas, nos seres humanos, mas também na estrutura que recebe o ser humano, que é essa terra, que é a colheita, que é o plantio, que é a colheita. E eu gostaria de destacar aqui de forma muito objetiva, observando os versículos desse salmo. E o primeiro ponto a ser destacado é que nós teremos um ano coroado pela bondade de Deus, pelo louvor que entoaremos. Os versos 1 e 8, ele diz: o louvor te aguarda em Sião, ó Deus. Do nascente ao poente, desperta as canções de alegria. O ano 2026 que se aproxima, meus irmãos, será um ano diferencial em nossas vidas. Não que não tenhamos louvado a Deus, mas louvaremos ainda mais. E o engrandeceremos ainda mais, porque Ele é digno de todo louvor, Ele é digno de toda exaltação. Então que seja um ano de 2026 cheio de louvor em nossos corações, mesmo diante de lutas que possamos enfrentar.
o nosso louvor brote do nosso coração, ele saia do nosso coração e ele possa enaltecer ao Senhor. Mas há um segundo momento, irmãos, desse salmo, que esse ano coroado pela bondade de Deus, que foi o ano de 2025, sim, mas será o ano de 2026, pelo cumprimento dos votos que fizemos. O versículo 1 também diz: os votos que te fizemos serão cumpridos. Os votos que fizemos serão cumpridos. Nós sabemos que o escritor, lá no livro de Eclesiastes, ele disse: é melhor do que não votes, do que votes e não pagues. Então, fazer voto ao Senhor é um comprometimento com Deus. De fato, é mais do que uma promessa, porque quem somos nós para fazermos promessas diante de Deus, diante das promessas dele, para nós que são enormes. Mas, irmãos, de fato, nós precisamos cumprir os votos, os compromissos que nós estamos fazendo com o Senhor, de amá-lo para sempre, de servi-lo com todas as nossas forças, de poder dedicar a nossa vida como oferta diante do Senhor. Então, pelos votos que fizemos, nós teremos um ano de 2026 coroado pela bondade de Deus. No terceiro momento, irmãos, o texto diz, nos versículos 2 e versículo 5, que, ó tu que ouves a oração, tu nos respondes com temíveis feitos de justiça, ó Deus nosso Salvador. O ano que se aproxima, irmãos, será um ano coroado pela bondade de Deus, pelas orações ouvidas pelo Senhor. E eu fico imaginando quantas orações o Senhor recebeu no seu trono de graça, nos cultos nos lares, aqui aos domingos, às quintas-feiras, onde tinha um crente, um membro congregado da PIBA, uma família clamando, intercedendo, um servo de Deus, uma serva do Senhor ali clamando, orando. Quantas orações o Senhor ouviu. Mas o ano de 2026, irmãos, será um ano coroado pela bondade de Deus, pelas orações que serão ouvidas pelo Senhor. Deus ouve orações. Ele ouve o nosso clamor. Por isso que o profeta Isaías diz claramente que os seus ouvidos não estão tapados para que não possa ouvir o clamor dos teus servos. Deus ouve orações. Mas, irmãos, num quarto momento, esse ano será coroado pela bondade de Deus, pelos pecados perdoados. Nós temos no versículo 3, quando os nossos pecados pesavam sobre nós, tu mesmo fizeste propiciação por nossas transgressões. Pecados perdoados. Aquele que se considera não pecador, bonzinho demais, bem bonzinho, esse está longe da graça e da bondade de Deus. Porque de fato nós erramos, nós transgredimos, nós pecamos, seja às vezes por palavras, por ações, por pensamentos. Mas o ano que se aproxima, assim como este, mas o ano que se aproxima, será um ano coroado pela bondade de Deus, pelos pecados que o Senhor irá perdoar, porque lamentavelmente iremos cometer. Mas que aqui sirva de alerta, que aquele que é crente no Senhor Jesus Cristo, aquele que é firme no Senhor, ele não fica brincando, flertando com o pecado. Ele não tem uma vida inundada, chafurdada no pecado, não. Às vezes é só uma questão de risco de queda. Mas nós precisamos entender, meus irmãos, que os pecados são perdoados pelo Senhor. Louvado seja o nome dEle. É Ele quem perdoa. E Ele perdoa de uma vez para sempre, não fica lançando em rosto. Mas no quinto momento, meus irmãos, o Salmo 65, ele nos diz que será um ano de 2026, coroado pela bondade de Deus, pela felicidade em estar na casa de Deus. Felicidade em estarmos na casa de Deus. E o versículo 4 diz: como são felizes aqueles que escolhes e trazes a ti, para viverem nos teus átrios. Transbordamos de bênçãos da tua casa, do teu santo templo. A felicidade em estar na casa de Deus. Meus irmãos, estávamos sentando com liderança ainda ontem,
os que foram eleitos, e dizer que nós temos irmãos que, depois pandemia, não voltaram mais. Uma quantidade pequena, mas que traz saudade. E que, pelo nosso conhecimento, não querem mais vir e não estão. Alguns ainda estão indo para alguma igreja. Outros pediram, comunicaram que estavam em outra igreja. Mas tem gente que não quer mais nada com a igreja, porque às vezes se alega de que na igreja foi ferido, na igreja foi machucado, na igreja ouviu palavras que não queria ouvir, e de fato às vezes isso ocorre no nosso meio, mas não deve existir, porque isso quebra a comunhão. Mas a nossa comunhão também, ela não tem esses laços tão frágeis que devem ser quebrados por apenas uma palavra, que mesmo que doa, mas ela precisa ser restaurada. A comunhão precisa ser restaurada, de tal forma que, como disse há 6 anos atrás, reitero nessa noite, se você foi ferido, meu irmão, por um líder, por um pastor aqui desta igreja, se você foi ferido por um membro desta igreja, você não será curado em outro lugar, você não será restaurado em outro lugar, você vai ser restaurado aqui. Permaneça aqui, porque nós sabemos que a felicidade em estar na casa de Deus, irmãos, depois da nossa casa, porque a família vem primeiro. A família é a primeira igreja que nós temos. Nós pastores, se não cuidarmos da nossa primeira igreja, que é a família, nós não estaremos, meus queridos, aptos para o ministério. Mas junto com a família, vem o estar na casa de Deus. Oh, glória a Deus, como é maravilhoso. Antes mesmo de ser pastor e de pensar em ser pastor, que eu nunca pensei, a alegria de estar na casa de Deus, de estar com os meus irmãos, será um ano diferencial. Se você perceber que em 2026, você chegará aqui mais do que por um compromisso, mais do que para cumprir uma agenda, mas você virá com o coração alegre, como diz a Escritura Sagrada, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas, meus irmãos, num sexto momento, nós percebemos que esse salmo, no versículo 6, 7 e 8, ele diz que esse ano será coroado pela bondade de Deus, pela manifestação do poder de Deus. A manifestação do poder de Deus. E os versículos 6, 7 e 8 dizem assim, tu que firmaste os montes pela tua força, pelo teu grande poder, tu que acalmas o bramido dos mares, o bramido de suas ondas e o tumulto das nações, tremem os habitantes das terras distantes diante das tuas maravilhas. A manifestação do poder de Deus. Quantas tempestades você enfrentou esse ano? Quantas ondas avassaladoras queriam afundar a sua vida? E até, em algum momento, água entrou dentro do barco que é a sua vida. Mas você gritou por socorro ao Senhor. Senhor, socorre-me, como Pedro fez, porque eu estou afundando. E no momento de turbulência, no momento de dificuldade, no momento quando pensamos que era o fim, assim como aqueles discípulos estavam lá no mar, diante daquela tempestade furiosa que queria destruí-los, e o mestre dormia. Mas ele que criou o vento, as ondas, o mar, criou a natureza, ele foi acordado pelos discípulos, e ele, com autoridade, com poder, ele disse a obra criada por ele, porque lá em João, capítulo 1, diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós, e tudo foi feito por meio dele. E ele disse, acalma-te, mar, silencia-te, vento. Quando pensamos que não tínhamos saída, que nós sofreríamos não apenas um naufrágio, mas a nossa vida seria sucumbida. O Senhor da terra, céu e mar, ele chegou e fez com que o mar, as ondas e o vento se aquietassem. Ele fez
tu que acalmas o bramido dos mares, o bramido de suas ondas e o tumulto das nações. Deus acalma um coração em tempestade. Deus traz vida quando já existia morte. Mas no último momento, irmãos, nós temos os versículos 9, 10, 11, 12 e 13 desse Salmo 65. Um ano coroado pela bondade de Deus, pelo cuidado de Deus, que nós esse ano experimentamos e que esse ano que se aproxima, nesses 4 minutos que adentraremos, a bondade de Deus, o cuidado de Deus, ele será patente porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O versículo 9 diz: cuidas da terra e a regas, os riachos de Deus transbordam para que nunca falte o trigo, pois assim ordenaste, abençoa as suas colheitas, coroas o ano com a tua bondade, e por onde passas emana fartura, não é faltura, é fartura. Fartura vertem as pastagens do deserto, os vales se cobrem de trigo, eles exultam e cantam de alegria. A bondade de Deus. Lembro como hoje, pregação feita nas torrentes do Negueb, que Deus nos concedeu, está lá na plataforma do YouTube da Piba. É o Deus que restaura a nossa vida, restaura uma vida em deserto, como as torrentes do Negueb. Ó Deus bendito, obrigado pela tua bondade durante este ano. Mas nós te pedimos, Senhor, que no ano que se aproxima, o Senhor possa exercer a sua graça e a sua bondade, porque nós necessitamos. Nós somos carentes da bondade de Deus, porque bondade em nós não há. Então será um ano coroado pela bondade de Deus, irmãos, por esses 7 aspectos. E nesse momento, quando estamos a 2 minutos de um novo ano, nós vamos dobrar os nossos joelhos, meus irmãos, que puderem. Sei que esses bancos aí estão apertados, mas se você puder, ou fique em pé, ou dobre os joelhos, nós vamos orar nesse momento, nós vamos clamar ao Senhor. Eu gostaria que você me acompanhasse nessa oração agora em nome de Jesus, e você clamasse comigo para que este ano de 2026, que se vislumbra diante de nós, seja um ano coroado pela bondade dEle. Senhor Deus, nesse momento nós nos colocamos de joelhos, ó Pai. Nós agora dobramos nossos joelhos, reconhecendo a nossa finitude, a nossa pequenez. Ó Deus, diante de um ano que não temos a dimensão de como será. Mas, ó Deus, independentemente do que o ano de 2026 traga a nós, a nossa nação e ao mundo, nós, ó Deus, descansamos na Tua bondade. Nós descansamos no Teu senhorio. Nós confirmamos, ó Deus, que a nossa fé está firmada em Ti. Ó Deus, porque quem somos nós para procurarmos auxílio em outro, senão naquele que tudo pode, naquele que sustenta a nossa vida na palma da mão dEle. Ó Deus bendito, ajuda-nos neste ano. Dá-nos, ó Deus, a graça de que o nosso coração possa ser cheio de louvor, um coração cheio de gratidão. Ó Deus, as nossas orações respondidas pela Tua graça, e aquelas que disserem, fomos ouvir o não, nós, ó Deus, possamos agradecer, porque até o Teu não é sim para nós. Ó Deus, muito obrigado porque o Senhor acalma as ondas. Muito obrigado porque o Senhor faz com que o bramido do mar, ele se aquiete. Ó Deus, toma a nossa vida na Tua mão, sustenta-nos pela mão, dirige a nossa vida como um barco. Ó Deus bendito, e que nós possamos, ó Deus, louvar ao Senhor, engrandecê-lo, porque o Senhor é digno de toda a honra, e a Tua bondade, como diz a Tua palavra, dura para sempre. Toma esta igreja em Tuas mãos, Senhor. Ela é Tua. Sustenta a Piba com poder e graça, Senhor. Faz com que, Senhor, nós possamos avançar, mas não sermos reconhecidos por igreja grande, mas sermos reconhecidos pelo povo que teme ao Senhor, pelo povo que testemunha da glória de Deus. Toma as nossas crianças, nós oramos, jovens, adolescentes, Senhor.
Toma os adultos, Senhor, idosos da tua casa, Senhor Deus, nós clamamos em nome de Jesus. Toma nós a liderança, tenha misericórdia de nós, Senhor, que jamais venhamos, ó Deus, a escandalizar o teu evangelho. Ó Deus bendito, nós clamamos em nome de Jesus, que ao levantarmos, Senhor, possamos levantar para caminhar contigo e o Senhor conosco. Obrigado porque o Senhor vai à nossa frente, à nossa retaguarda e ao nosso lado. Como, ó Deus, aquela caminhada no deserto lá do teu povo. Nós, ó Deus, rendemos a Ti toda a honra e toda a glória e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus.